aberto para ouvir a tua palavra. Amém. Então aperte o cinto aí. Fecha comigo aí esses 50 minutos, 1 hora no máximo, que eu vou ministrar essa palavra que o Espírito colocou no meu coração para ministrar a igreja nesse glória, aleluia. E o tema que vamos estar falando hoje é sobre crise. Diga crise. Crise. E eu te pergunto, crise é uma oportunidade ou um fracasso? Crise é oportunidade ou fracasso? Nós vamos estar hoje aprendendo um pouquinho nesse tema. Vamos falar nesta noite sobre um tema interessante que é crise. Quem já teve uma crise aqui? Faz assim. Todos nós. Talvez uma crise pequena, talvez uma crise média, talvez uma crise grande. Mas todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, a gente passou por uma crise. Sim ou não? Sim. Talvez você está aqui nesta noite e está passando por uma crise. Não é que você passou, mas você está passando por uma crise. Acredito que todos nós que estamos aqui, mesmo agora, temos algum nível de crise que estamos passando. Seja ela pequena, seja ela uma média crise ou uma grande crise. Você que está vivendo uma crise, você vai sair daqui entendendo o porquê dela. Todos nós aqui estamos vivendo uma crise, seja ela média, pequena ou grande. Eu estou vivendo uma crise. E hoje você vai sair daqui entendendo o porquê dela. Você vai entender nesta noite, nesta palavra, nesta mensagem que o Espírito Santo preparou para você, que a crise, ela não é tão ruim quanto parece. Você vai entender isso, que a crise não é tão ruim quanto parece. Algumas pessoas entram em crise porque já estão em crise. Ficam desesperados porque estão em crise. O Espírito Santo vai lhe dar uma palavra hoje, amém? O Espírito Santo vai lhe dar uma palavra, não para que termine a sua crise, mas para que você entenda qual é o propósito dela na sua vida. Ele vai te dar uma palavra hoje, para você entender qual é o propósito desta crise na sua vida. Porque existe um propósito por trás de cada crise que chega até você, sabia disso? Existe um propósito, existe algo a ser trabalhado por Deus em cada crise que chega na sua vida, até você. Você não passa por crise por passar somente. Você não passa por crise somente por passar. Você não passa por crise porque Deus não te ama. Não é nada disso. Você passa por crise porque através delas Deus coloca você no propósito dele. Você passa por crises porque é através das crises ou da crise que você passa que Deus te coloca no prumo, te coloca no propósito dele. Porque eu e você, queridos, nós somos muito acomodados. Sim ou não? Coisa de brasileiro. Eu e você, nós somos muito acomodados. E Deus permite que passamos por algumas circunstâncias, algumas crises, para dar uma sacudida
nós. Para quê? Para nos colocar no centro da vontade dEle. Amém? Nesta noite Deus vai dar uma sacudida em nosso interior. Ei, nesta noite Deus vai dar uma sacudida no seu interior. Quem quer ser tocado por Deus hoje? Quem quer ser tocado pelo Espírito Santo hoje? Então se prepara, porque Ele vai dar uma sacudida em nosso interior hoje. Amém, amados? Tem uma sacudida de Deus aqui, para nos mostrar que crises tem dois caminhos: o caminho do fracasso ou o caminho da oportunidade. Crises, ou a crise tem dois caminhos quando ela chega na tua vida, para mostrar um caminho de uma nova oportunidade ou de um fracasso, ou o caminho do crescimento. Você vai entender nesta noite que toda a crise que você passou não foi para te destruir. Diga comigo: toda a crise que eu passei não foi para me destruir. Sabe por que você passou por uma crise? Foi para cumprir um propósito. Não foi para te destruir, mas foi com um propósito. E o propósito das crises é te levar para perto de Deus. Os propósitos da crise é te levar para o centro da vontade de Deus. Entenda que a vida é repleta de crises. A vida é repleta de crises. Quando nós nascemos, já entramos em uma crise. Sabia disso? Quando saímos do ventre materno, já entramos em uma crise. É a crise da adaptação. É uma crise para o bebê quando ele sai do ventre materno. Quando o bebê sai do ventre materno, é uma crise para ele, porque ele está acostumado lá na barriguinha da mãe, no conforto da barriga da mãe. Então ele está ali, acostumado com aquele conforto da barriga da mãe. Então quando ele sai da barriga, ele já entra numa crise, é a crise da adaptação. E depois vem a crise da comunicação, já na vida do bebê. Vem a crise da comunicação. Quantos pais sofrem com essa crise da comunicação do bebê? Ou sofreram ou sofrem. A criança está lá chorando e chora, e você não sabe o que é. É a crise da comunicação, e o bebê está ali numa crise, porque ele não consegue falar ainda. E os pais ficam desesperados, e a criança também, porque ele está ali chorando, e ele não tem como dizer o que ele está sentindo, se é uma dor, o que está se passando com ele. E também a gente não tem uma grande dificuldade de entender, sim ou não? Sim. As mães aqui presentes, o bebê dentro da sua barriga, o seu filho dentro da tua barriga chorou? Não, não chorou dentro da tua barriga. Mas quando ele saiu, chorou? Sim. Chorou. Chorou. E alguns choraram muito. Parece até minha filha Bárbara. Meu Deus do céu. Era tanto choro que eu falei para a Néia, Néia, paramos aqui. Paramos aqui. Mas então vem a crise da comunicação na vida da criança. E o que ele sabe falar quando ele ainda é um bebê? E a gente não sabe o que é. Homem, então, misericórdia, né? O bebê fala criança fala ele não sabe não, o pai está ali boiando. Mas a mãe tem algo especial nas mães, né? Ela tem ali um senso de interpretação do bebê, da criança. A criança fala é que é mamadeira. A criança fala é um suquinho. A mãe já sabe. A criança fala já deu uma aguinha. Fala
já sabe que é um colinho. A mãe tem uma interpretação maravilhosa. Glória a Deus pelas mães. Não é assim? É incrível esse poder de compreensão das mães. Então, amados, desde criança já começamos a passar por crises. É loucura você pensar que vai passar por esta vida sem passar por uma crise. É loucura você pensar assim, que vai passar por esta vida sem passar por crise. Porque a vida é cheia de crises. Diga, a vida é cheia de crises. Porém, a crise não acontece por acaso. Ela não acontece sem um propósito. Você precisa entender que as crises são para te fortalecer e não para te destruir. Entenda que as crises que vêm, que chegam até você, é para te fortalecer, não é para te destruir. Todos passaremos por tempos de crise. Todos nós passaremos por tempestades nesta vida, por temporadas de crise. Todos nós passaremos. Não importa se você hoje está na crista da onda, não importa se está tudo bem para você, se está tudo maravilhoso. Isso não é um indicativo que você não passará por alguma crise. Isso não te dará imunidade para que amanhã ou depois não possa entrar uma crise dentro da sua casa ou em sua vida. Uma coisa é certa: em algum momento da nossa vida a crise chega. Sim ou não? Sabe por que a crise chega? Porque quem não passa por crise não muda de etapa na vida. Quem não passa por crise não muda de etapa na vida. Amém? Diga comigo, quem não passa por crise não muda de etapa na vida. A crise sinaliza algumas coisas. O salmista diz no Salmo 119, 71: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E no Salmo 119, 67, ele diz também, no Salmo 119, 67, ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. O salmista está dizendo: Deus, obrigado pelas aflições, porque foram elas que me fizeram voltar para a tua palavra. É isso que ele estava dizendo. Somente uma pessoa madura consegue fazer a leitura correta das crises, das aflições, diferentemente de uma pessoa imatura. Porque uma pessoa imatura, quando entra a crise, ela pensa: pronto, chegou o fim, tudo acabou, tudo está destruído. Assim é um pensamento de uma pessoa imatura. Por isso, amados, meninos, pessoas imaturas, dificilmente está preparada para casar. Meninos, pessoas imaturas, dificilmente está preparada para um casamento, com raríssimas exceções. Pessoas imaturas não servem para um casamento saudável, porque quando vem uma crise no casamento, o imaturo, o menino diz: vou separar. Quando entra uma crise em um casamento onde os cônjuges são meninos imaturos, a primeira coisa que diz: vou divorciar. Meninos imaturos
sabe resolver conflitos. Meninos preferem separar do que resolver os conflitos. Entenda que há crises de curta duração. Há crises de curta duração. Mas também há crises que podem durar uma vida inteira se não for tratada. Existem crises que podem durar uma vida inteira se ela não for tratada. João 16:33 diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Quem aqui mora neste mundo? Todos nós. No mundo, eu e você passaremos por aflições. Não tem jeito. No mundo, nós passaremos por crise. Então, querido, crise já está estabelecida para mim e para você. Quem te ensinou o contrário mentiu, te enganou. Em algum ponto da vida a crise chegará. Você pode até dizer: pastor, eu repreendo. Você pode dizer: pastor, eu repreendo isso na minha vida, eu não recebo não. Pode gritar, pode pular, pode espernear aí. Se você não quiser, se você não quer passar por crise, você vai ter que morrer. Porque só não passa por crise quem está morto. Quem não vive, quem não se relaciona, aí não passa por crise. Se não quer passar por crise, você vai ter que morrer. Alguém quer morrer aqui? Ninguém. As crises é algo natural da vida, querido. Você vai entender que as crises são mais espirituais do que você pensa. Se você está passando por uma crise, Deus tem algo para você hoje. Se você está passando por uma crise, Deus tem algo para você hoje. Amém? Porque hoje mesmo você pode mudar de vida e entrar na rota do êxito. Amém. Precisamos compreender aquilo que Deus chama de crise e entender o que nós chamamos de crise. Quando você entende crise com a ótica de Deus, você pode entrar por um caminho de mudança. Quando você entende a crise na ótica do Pai, na ótica de Deus, você entra por um caminho de mudança. Amém, queridos? Jesus diz: no mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você também vencerá. Jesus está dizendo: se animem, tenha bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão as suas lutas, vocês vencerão as suas crises internas e externas. Você passará por todas as crises e será vitorioso. Se eu fosse você, eu tinha recebido. Você passará por todas as crises e será vitorioso. Aleluia! Eu recebo para a minha vida. A glória a Deus. O que é crise? Pergunta aí para o seu irmão: o que é crise? O que é crise? A palavra crise no hebraico se chama mahá, que significa conflito. Crise é uma situação grave que pode comprometer o desenvolvimento de um processo, tanto pode ser físico, emocional ou espiritual.
pode comprometer o desenvolvimento de um processo, tanto no âmbito físico, tanto no âmbito emocional, como também no âmbito espiritual. Tem pessoas que entram numa crise e a primeira pessoa que ela culpa é Deus. A primeira pessoa que ela culpa é Deus. Ela entra numa crise no trabalho. Se ela entra numa crise como discípulo, ou como líder, ou com uma igreja, ou com um familiar, a primeira área que é atingida na vida dela é espiritual. Ela já passa a não querer mais orar, passa a não querer se relacionar mais com Deus, não quer mais se relacionar com a palavra de Deus. Tem pessoas assim. Agora, uma coisa interessante são os chineses. É muito interessante os chineses, porque para o chinês a palavra crise é um sinal de oportunidade. Para o chinês a palavra crise é um sinal de oportunidade. O brasileiro enxerga a crise como conflito, aflição, mas o chinês, crise para ele é oportunidade. Eles enxergam uma crise como uma oportunidade de mudança. Todas as vezes que um chinês passa por uma crise, ele enxerga ali uma oportunidade para ele crescer. Como está a China hoje, queridos? A China está quase chegando lá no patamar dos Estados Unidos. Está quase chegando como uma potência mundial, já é uma potência mundial. Porque para os chineses, crises para eles é uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade de crescimento. Amém, amados? A crise para o mundo é um tempo de sofrimento, é um tempo onde as pessoas não veem uma saída para o problema. Olha a política aí, ninguém enxerga uma saída. Todo mundo está dizendo que a política acabou, que os políticos são todos ladrões mesmos. Ninguém está enxergando uma saída, ninguém está enxergando uma oportunidade de mudança. Para o mundo é assim. As pessoas não veem saída. Para eles é um tempo de derrota quando vem a crise. Para o brasileiro, para o mundo é um tempo de derrota. Eles recebem como um tempo de deserto, de sequidão. Mas na ótica de Deus, para os seus filhos não é assim. Para os filhos de Deus, uma crise é uma oportunidade para o crescimento, para o amadurecimento. É um tempo de estar sensível à voz de Deus. Quando vem uma crise na sua vida, começa a ficar sensível à voz de Deus. A crise quer gerar em você um amadurecimento, uma sensibilidade acerca da voz de Deus. Quem está me entendendo? Amém. É nos momentos de crises, é nos momentos de conflitos que deixamos de ser bebês, crianças na fé. É no momento de crise, é no momento do conflito que você deixa de ser bebê, criança na fé. É nas crises que a sua fé vai ser aperfeiçoada, querido. Por isso eu estou dizendo, crise tem um propósito de Deus em cada uma delas. É na crise, é no conflito que a sua fé é aperfeiçoada por Deus. Entenda algo. Não é nas suas conquistas que a sua fé vai ser aperfeiçoada por Deus. Não é quando está tudo bem, quando tudo vai bem em todas as áreas do casamento, nas finanças, no trabalho. Não é nesta hora que a sua fé é aperfeiçoada. A sua fé é aperfeiçoada por Deus nos momentos de fracassos, é nos momentos de derrotas, é nos momentos de insucessos que a sua fé é aperfeiçoada por Deus. Oh, aleluia. É nesses momentos de fracassos que a sua fé é aperfeiçoada. Ela é moldada, ela é aumentada.
Toda crise é uma oportunidade de mudança e de crescimento. Repita comigo: toda crise é uma oportunidade de mudança e de crescimento. Aplauda o Senhor. Amados, só para parafrasear, conta-se uma história de um grande líder, que ele chamou o seu discípulo, que estava em treinamento, para caminhar com ele. E os dois enxergaram uma casa durante o caminho, e eles pediram para entrar naquela casa. Bateram lá no portão, e aquela família recebeu tanto esse líder como o seu discípulo. E eles entraram dentro dessa casa, e eles começaram a observar aquela família, o grande líder e o seu discípulo. E eles perceberam que aquela família estava vivendo um período de pobreza, um estado de calamidade estava dentro daquela casa, daquela família. E aquela família tinha uma vaca apenas. E toda aquela família sobrevivia do leite que se tirava daquela vaca. Fazia queijo, se virava com leite para tudo. E aquela família estava passando por dificuldades terríveis. Estava num estado de calamidade naquela casa. E aquele discípulo, com um coração quebrantado, diante do seu mestre, ele diz: meu Senhor, meu mestre, o que nós podemos fazer para ajudar essa família? Olha o estado que ela está, olha a situação que eles estão. E o mestre olhou para o discípulo e disse assim: empurra essa vaca no precipício, mate essa vaca, empurra ela no precipício para que ela morra. O discípulo olhou, o mestre assustado, mas ele apenas obedeceu. E foi na primeira oportunidade, empurrou a vaca no precipício, e a vaca morreu. E aquele líder com seu discípulo foi embora. E aquele discípulo nunca se esqueceu daquele ato, ele nunca se esqueceu daquela cena, nunca se esqueceu daquela família. E um dia ele decidiu voltar lá. Passou-se anos e ele decidiu voltar naquela casa. E ele volta naquela casa, e quando ele olha naquele portão, ele já enxerga a diferença naquela casa. Quando ele entra dentro da casa, ele bate, pede para entrar, eles recebem ele de volta, e ele fica ali entusiasmado, surpreso com a situação da casa, daquela família. Ele pergunta: o que houve aqui? O que aconteceu nessa casa? Que tanta prosperidade agora nessa casa? Como tudo foi transformado aqui, o que aconteceu? E o chefe daquela família disse: passou há muitos anos atrás aqui um jovem, e ele empurrou, ele jogou no precipício a única vaca que a gente tinha, a nossa única fonte de renda. E a nossa casa entrou em uma crise. Mas no meio daquela crise, o chefe da família dizendo: nós abrimos a nossa mente, nós nos abrimos para novos negócios, e nós prosperamos muito. Ei, que eu aprendo com isso, que a crise, na crise, é uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade de crescimento.
para a minha vida. Então eu não sei a crise que você está passando. Eu só sei que meu Deus manda dizer: esta crise é para um crescimento, é para uma mudança. Vai chegar mudança na sua vida, vai chegar mudança na tua casa. Aleluia! Oh! Aleluia! As crises são oportunidades de mudança. Algumas vacas vão precisar morrer nesta noite. Algumas crises vão ter que aparecer nesta noite. O que precisa ser morto na sua vida hoje, para que a crise dê lugar ao êxito? O Espírito Santo lhe pergunta: o que precisa ser morto na sua vida? O que precisa ser arrancado da sua vida hoje, para que a mudança, o êxito chegue até você? O que precisa? É um pecado que precisa ser morto? É um mau hábito? É um temperamento difícil? É o orgulho? O que precisa morrer hoje na sua vida, para que dias melhores cheguem? Que o Espírito Santo lhe mostre, que o Espírito Santo lhe acesse, para que a mudança que Ele deseja para a tua vida aconteça. Amém. Aleluia. Amém, queridos. A crise não é o fim. Diga: a crise não é o fim. A crise não é o fim, é apenas uma oportunidade para que algo novo aconteça. Amém. Ei, a crise não é o fim. A crise é uma oportunidade para que algo novo aconteça. Amém? Você recebe isso? Amém. A crise no seu casamento não é o fim dele, meu querido. É apenas uma oportunidade para que ele cresça e se firme na rocha que é Jesus. Aleluia. A crise não é o fim. A crise não é o fim. É apenas uma etapa de uma nova fase que vai surgir na tua vida. Aleluia. As crises anunciam o término de uma fase e o início de outra. Está chegando mudança para você. Ei, está chegando mudança de Deus na tua vida. Está chegando mudança na sua vida financeira. Está chegando mudança no seu casamento. Está chegando mudança na sua vida profissional. Porque a crise é o início de mudança. As crises anunciam o término de uma fase e o início de outra. As crises anunciam um período de transição em nossas vidas. Entenda, faça a leitura. Uma nova fase, uma mudança de ciclo. Entenda isso. Quando entra a crise, é o anúncio que algumas coisas precisam mudar. Quero até que você repita isso comigo para você aprender. Diga: quando entra a crise, é o anúncio que algumas coisas precisam mudar. Amém? Nunca se esqueça disso. Lembro-me quando a igreja estava lá no Jardim Souza, na garagem da minha casa. A igreja era na garagem lá no Jardim Souza. Saiu da sala da nossa casa com uma célula, subimos, deixamos a garagem e começamos a fazer ali uma igrejinha para cultuar o Senhor. E logo aquela garagem lotou de gente. Logo não cabia mais gente dentro daquela garagem. Todo mundo tinha ficado lá de fora. E de repente, enquanto a gente estava lá ministrando a palavra, adorando a Deus, no bar da frente já ligava um funk daqueles. E a gente aqui na garagem adorando ao Senhor, pregando a palavra, e aqueles funk doidos, uma crise se instalou.
Estava tão gostoso lá na garagem, a gente estava até meio acomodado, aquele monte de gente chegando, tudo novo para nós, nós começando o nosso início de pastoreio. Estávamos ali e de repente se instala essa crise, não dá para ficar aqui. Não dá para ficar aqui no Jardim Souza. A crise no Jardim Souza nos empurrou aqui para a avenida, e hoje nós estamos num templo infinitamente maior e melhor do que aquela garagem que nós estávamos, porque a crise é uma oportunidade de mudança, a crise é uma oportunidade de crescimento. Aleluia! Todas as vezes que vem uma crise, Deus está sinalizando: precisa de uma mudança em alguma área. Qual é a crise que você está enfrentando hoje? Qual é a crise que está alojada na sua vida? É nas suas finanças? É no seu casamento? É na vida profissional? Qual é a crise que você está enfrentando hoje? Deus está sinalizando para você: precisa de uma mudança. Aleluia! Tem gente que está vendo o sinal vermelho na cara, mas tem medo de fazer a mudança necessária. Está ali recebendo o sinal vermelho, um alerta, mas não faz a mudança. A crise sinaliza para a mudança. Se você não muda na crise, a crise te levará para o fracasso e matará os seus sonhos. Vou repetir isso para você. Amados, se você não mudar, se você não muda na crise, a crise te levará para o fracasso e matará os seus sonhos. Quem tem sonhos aqui? Amém. Então muda. Entenda que a crise é um sinal vermelho, um alerta que algo precisa mudar. Eu estou com um problema no casamento, pastor, apóstolo. Estou com um problema com a minha esposa. Eu estou com um problema com o meu marido. Então eu vou ter que mudar de esposa. Eu vou ter que mudar de marido. Claro que não. Claro que não. Você tem que mudar de atitude. Você tem que mudar de comportamento com a sua esposa, com o seu marido. Amém, queridos? Toda crise é um sinal que algo não está girando da forma correta. Faça a leitura. Eu não sei onde que está uma crise na tua vida, mas toda crise é um sinal que algo não está girando da forma correta. Onde tem crise está denunciado: algo não está sendo feito da maneira correta. Isso é uma verdade. Toda crise sinaliza desordem. Toda crise sinaliza desordem. Toda crise sinaliza que algo não está bem. O problema é que entramos em uma crise e somente quando explode é que a gente vai perceber. O negócio já foi para o beleléu, já perdeu tudo. É que você vai perceber. Mas os sinais, os alertas já estavam lá atrás, indicando: cuidado, isso daí pode te levar à derrota. A crise já tinha se instalado. A crise gera um desconforto natural em nossa vida, e nós precisamos estar alerta a esses sinais. Quando as crises não são resolvidas, elas aumentam e vai aumentando a cada dia. As crises sinalizam fragilidade. Amém? As crises sinalizam fragilidades. Podemos até
comparar a crise com um furacão. Quando um furacão vem, ele vem e arranca tudo que está fragilizado, sim ou não? Tudo que está fragilizado, o furacão vem e arranca tudo. Se o telhado não foi bem colocado, quando vem a tempestade, o furacão, o que ele faz? Leva tudo. Se uma casa não teve base, uma boa base, quando vem o furacão, destrói tudo. Uma árvore, com as suas raízes podres, quando vem o furacão, o que ele faz? Arranca a árvore, sim ou não? Então, a crise, ela revela a fragilidade. Casas que não têm uma boa estrutura são arrancadas do lugar. A crise revela se o seu trabalho é sólido. A crise revela se o seu trabalho é sólido. Quando nós começamos aqui nessa igreja, lá no Souza, quantas pessoas chegou e falou: isso aí não vai para lugar nenhum. Essa igreja aí vai fechar. O Lelei não é pastor coisa nenhuma. Já ouvi isso. Mas a crise vai denunciar, vai revelar aquilo que é sólido ou não. A crise vai revelar se o seu caráter é sólido. A crise vai revelar se o seu casamento é sólido. Tem gente, amados, que quando começa a trabalhar, quando começa a ganhar dinheiro, já deixa a igreja de lado, já deixa Deus de lado, já deixa a obra de Deus de lado, começa a ganhar dinheiro, pronto. Ei, eu quero dizer para você, Deus vai te prosperar, mas para um propósito. Amém. Cuidado, porque pode vir um furacão e levar tudo. Porque tudo aquilo que não é sólido, o furacão leva, a crise leva. Você pode ficar sem dinheiro, sem trabalho, sem Deus. Toma cuidado com essas coisas. As estruturas que foram colocadas de maneira errada, quando a crise chega, ela destrói. Cuidado com as estruturas que você tem colocado na sua vida. Então as crises não são a nossa inimiga. Diga: a crise não é a minha inimiga. Porque quando a crise chega, ela denuncia, ela destrói aquilo que está errado em nossas vidas. As crises causam desordem para depois operar ordem. A crise vem para operar uma desordem, mas depois ela opera ordem. Quero dizer para você que todas as crises que eu tive com a minha esposa, hoje acho que ela nem está aqui, porque ela foi fazer Enem, não chegou ainda. Mas todas as crises que eu tive com ela, todas as dificuldades que nós tivemos, nós sentamos e resolvemos aquilo que precisava ser resolvido. E olha que as crises que nós tivemos, na grande maioria, não foi por causa do nosso relacionamento, foi em relação à igreja e o casamento. Porque quem não sabe, um pastor que não sabe administrar família e casamento, família, pode vir um furacão e destruir tudo. E como a gente era muito novo, foi tudo novo para nós. Tem 10 anos que nós estamos pastoreando. Então no começo nós tivemos muita dificuldade, muitas crises para administrar família e igreja. Principalmente administrar junto com ela, que tem uma liderança forte. Ela tem um temperamento forte, ela tem uma liderança própria dela. Mas teve um dia, há mais de 5 anos atrás, nós
Acertando as coisas, ela falou: tá bom, Lili, eu estou te entregando o cajado na igreja. Estou te entregando o cajado. Você é o pastor, você é o cabeça aqui de casa. Acabou. Nunca mais tivemos dificuldade em relação à igreja. Então, amados, as crises não são a nossa inimiga, mas todas as crises que não são resolvidas, que não são tratadas, resolvidas, ela pode vir e destruir ou trazer muita infelicidade para a vida de uma pessoa, de uma família ou de um casal. As crises, amados, que foram tratadas e resolvidas na minha vida conjugal, na minha família, depois de tratadas, resolvidas, nos levou para um amadurecimento e também ao crescimento em todas as áreas. Todas as áreas das nossas vidas começou a crescer. Todas as áreas da nossa vida começou a desenvolver de uma forma que nós nem entendemos que chegamos até aqui. As crises, depois de resolvidas e tratadas, nos leva a patamares e novas posições. Entenda isso. Diga comigo: as crises, depois de resolvidas, tratadas, nos leva a novos patamares e a novas posições. Você recebe? Amém. Recebe? Recebe? Pode aplaudir o Senhor. Recebe? Amados, me dê mais um tempinho aí para me terminar essa palavra, porque ela precisa ser completa. Ela é um pouco grande, mas ela precisa ser passada. Estou indo já para o final. Como surgem as crises? Diga: como surgem as crises? Quais são as origens das crises? Em primeiro lugar, problemas, conflitos não resolvidos no início. Problemas que não são resolvidos é como uma bola de neve. Ela vai crescendo até que ela vem e passa por cima de você. Problemas não resolvidos no início é como uma bola de neve. Ela vem crescendo, crescendo, e depois ela passa por cima de você. Pare de procrastinar. Procrastinar é ficar jogando para depois eu faço, depois eu resolvo, depois o casamento vai resolver por conta própria. Pare de procrastinar. Resolva as coisas. Acerte as coisas que precisam ser acertadas. Entenda uma coisa, queridos: problemas não se resolvem sozinhos. Ei, problemas não se resolvem sozinhos. Se você não tocar no problema, se você não resolver o problema, ele vai dominar você. Se você não resolve o problema, ele irá dominar você. O problema que você não domina, com certeza irá dominar você. Amém, amados? Muitos maridos e esposas, eu atendo muito casal, muitos maridos e esposas reclamam um do outro. A verdade é assim, né? Se você for falar só com a esposa, ela vai reclamar o tempo inteiro do marido. Se você for falar só com o marido, ele vai falar o tempo inteiro mal da esposa. Por isso que eu não atendo um cônjuge sozinho, só atendo o casal. Ah, a esposa não quer falar, então tá bom, quando ela quiser a gente fala.
olha na cara um do outro e vai falar o que está afligindo, qual é o problema. Então, mas muitos maridos e esposas reclamam do outro. E muitas vezes, problemas que já tinham lá no namoro, que nunca foi resolvido. Muitas vezes os problemas que o casal vive hoje, já tinha lá no namoro. Já tinha um alerta, já tinha um sinal, mas não resolveu no namoro não. Não tinha resolvido. Amados, há solteiros que já no namoro, no compromisso de namoro, já brigam, já entram em crises. Sabia disso? Já no namoro já entram em crises. Eu gosto de dizer eu só digo esse, tá? Mas não falo o nome do santo, porque eu não vou entregar esse meu irmãozinho, que eu amo muito a vida dele, mas ele sabe de quem é. Um dia ele chegou para mim, estava no namoro, todo arranhado, no pescoço, na cara, tinha apanhado da moça. Apóstolo, faz uma oração aí, apóstolo, para ver se essa moça é de Deus para mim. Eu falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, será que eu vou ter que te dar um tiro para você saber que essa mulher não é para você, rapaz? Precisa orar nada. Toma uma atitude. Essa peça, graças a Deus ele se livrou dela, saiu. Tá aí uma bênção. Mas há solteiros que brigam, amados, que entram em crise já no namoro. Ei, você que é solteiro, se você não consegue resolver a crise no namoro, não casa. Não casa. Se você não consegue se resolver no namoro, no compromisso, não casa, porque no casamento vai ser 10 vezes pior para resolver. Cuidado! Observe os sinais. Observe os alertas. Quem está me entendendo? Segundo a origem das crises, já estou terminando. Falta de ajuste no casamento. Segundo a origem das crises, falta de um ajuste no casamento. O que eu disse do meu? Eu ajustei tudo. Eu e a apóstola Néia, nós ajustamos tudo dentro de casa. Só uma vez eu precisei ir com ela até o meu líder. Um dia estava tão quente a intenção, a comunhão estava tão intensa lá em casa, que ela falou, vamos então até o apóstolo. Eu falei, vamos agora, que eu também quero falar para ele de você. Pega o carro, vamos agora. Peguei o carro e foi nós dois na casa do apóstolo. Chegou, ela falou, eu também falei, saímos lá curados, libertos. A crise deu lugar para mudança. E hoje o meu casamento, amados, eu não vivo de mentira não vivo de fachada não, é uma bênção. Eu não vejo a hora de voltar para casa quando eu estou na rua para ficar com ela. Quando ela está fora, ela me manda mensagem, vem me buscar, vem estar comigo, vamos tomar um café. É maravilhoso. Mas resolvemos, ajustamos o que precisava ser ajustado. Então, amados, a origem da crise também é a falta de um ajuste no casamento. Um casamento em conflito é a maior crise do século 21. A maior crise do século 21 são os casamentos em crises. O problema no casamento, amados, em primeiro lugar, não é a falta de dinheiro, mas é a falta de um relacionamento saudável dentro de casa. Esse é o maior problema. Quero te dizer uma coisa: se tudo em casa vai bem, a tendência é que tudo lá fora vai bem também. Amém. Se tudo dentro da sua casa vai bem, a tendência é essa: lá fora também vai estar tudo bem.
dentro de casa do seu casamento vai mal, a tendência é que também lá fora tudo vá mal. Quando a sua conquista dentro de casa, dentro do seu casamento é pequena, as conquistas lá fora também serão pequenas. O casamento é a base, o casamento é o termômetro da sua conquista, queridos. O casamento é o termômetro da sua conquista. Quem conquista lá fora, mas não conquista dentro de casa, o furacão pode vir a qualquer momento e destruir tudo. Cuidado. Muitas vezes a crise é alojada dentro de casa por falta de um ajuste no casamento. Você nunca conseguirá colocar em ordem alguma coisa em cima de desordem. Você nunca conseguirá colocar ordem em cima de desordem. Tem pessoas que querem colocar a sua casa, a sua família nos trilhos, sem acertar os assuntos que precisam ser acertados. Muitas vezes você vai ter que olhar no olho do olho, queridos, do seu cônjuge e conversar com ele. Muitas vezes você vai ter que sentar ao pé da cama com o seu cônjuge e falar: isso, eu não vou aceitar mais. Ou você muda, ou alguma coisa vai acontecer aqui dentro de casa. Agora tem uma passividade, queridos. Eu queria que a unção da Neia caísse sobre algumas mulheres, cara. Eu queria ver se homens não estariam aqui, chorando, entregando a vida para Jesus. Porque a Neia não aceita desaforo, não. Vai eu lá, 6 meses de casal, que embora um monte de vezes embora de casa, que ela não aceita desaforo e coisa errada. Quem está me entendendo aqui? Amém. Não dá para colocar em ordem nada em cima de desordem. 99% dos casamentos são destruídos. Por quê? Porque os cônjuges não conseguem ouvir um ao outro e mudar. Ouvir um ao outro, não conseguem ouvir um ao outro e mudar, amados. E aí não dá para colocar ordem em cima de desordem. O diálogo, a conversa entre o cônjuge é uma coluna principal, amados. Eu vou ministrar na próxima rede de casais aqui. Estou com uma palavra para ministrar os casais. Na próxima o Genivaldo não é para chamar ninguém. É eu que vou ministrar. Já estou com uma palavra. Amém, queridos? Então os casamentos são destruídos porque os casais não conseguem ouvir um ao outro. As crises sacodem tudo que não está firmado em Deus. Tudo que não está firmado em Deus, as crises vêm e sacodem tudo. Tudo que não está firmado na rocha que é Jesus, o furacão pode vir e destruir. Diga para o seu irmão: cuidado. Amados, para encerrar, entenda de uma vez por todas que as crises são uma oportunidade para você mudar e crescer. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Eu quero orar pela tua vida. Oh, aleluia, Jesus. Deserto não compreendido é deserto repetido. Entenda essa palavra hoje. Deserto não compreendido é deserto repetido. Se aquela crise não te ensinou o que você deveria aprender, ela vai se repetir de novo. Porque deserto não compreendido é deserto repetido. Aprenda hoje. Feche os teus olhos. Queria que o Espírito Santo ministrasse você. Que você se abrisse agora para aquilo que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, as áreas que precisa de mudança.